Voltando aqui sobre a formação, né, das estruturas coloniais, no vídeo anterior, parte 1, nós falamos sobre a chegada, né, dos europeus aqui no continente, né, Portugal e Espanha, no continente americano, né, como que se deu todo o processo, por que eles foram as duas nações que despontaram, né, para a expansão marítima. Hoje nós vamos falar na continuação desse conteúdo, vamos falar sobre os povos indígenas da América. A historiografia tradicional utilizou fontes europeias para retratar a história indígena, então, ponto de vista europeu. Nesse caso, né, foi descrito sobre os indígenas como selvagens ou bárbaros, né? Sendo que isso ainda é visto, né, até os dias de hoje, porque na verdade, eles estavam distantes daquilo que seria o ideal europeu, né? O eurocentrismo, né? A Europa como centro do mundo, né? O uso da palavra índio, né, omite a heterogeneidade, tá, entre as diversas populações ameríndias, né? Então, quando a gente fala índio, a gente está generalizando, né? Na verdade, a população, as populações, as diversas populações, né, indígenas, eles são, né, diversificados, cada um tem suas características, línguas próprias, estruturas, hábitos, costumes, tradições, né? Então, porém, né, a gente tem que também destacar que a ausência, né, de fontes escritas dos povos do continente americano corroborou, né, com as narrativas dos europeus, porque eles não tinham uma história escrita, né? Pois na época a historiografia dependia do quê? Das fontes escritas. Mesoamérica, né? O que seria isso? O termo Mesoamérica, né, ele foi criado para designar a região da América Central. Isso mesmo, né? Os registros fósseis humanos, tá, datam 9.000 a.C., né, sendo que os primeiros indícios arqueológicos apontam para atividades agrícolas e domínio da produção da cerâmica, né? Uma elite sacerdotal comandava as comunidades camponesas nos povos da Mesoamérica, certo? Havia uma religiosidade, né, que relacionava a crença à vida após morte, tá? E também havia, né, a prática do culto, né, aos mortos, ok? Os maias, já falaram, né, eram uma das civilizações mais conhecidas da América Central. Entretanto, né, com o tempo, essa civilização acabou entrando em declínio, né? Já na época da chegada dos espanhóis, o México, né, a Azteca, né, era a civilização mais expressiva, né? Os astecas desenvolveram um império que se estendeu do México até hoje a região compreendida como Guatemala. Então, é uma área bem ampla, né? A organização econômica dos mexicas, né, tinha por base a agricultura, tá, e a exploração das populações dominadas. Então, eles, né, tinham as batalhas, as guerras, isso era muito comum na época. Então, ao vencer, né, o adversário, eles acabavam, né, regimentando pessoas para trabalho escravo. Tá? Os mexicas exerceram domínio, né, sobre as diversas sociedades ameríndias, né, cobrando tributos, né, por sua vez, mantinham o poderio. Então, por isso que eles acabaram se tornando aí um império poderoso, né, até a chegada dos espanhóis. Bom, agora nós vamos falar sobre Zona Andina Central. O que seria isso, né? Seriam os primeiros núcleos de civilização que se desenvolveram na região andina da América do Sul, né, a partir de 1200 a.C., né, com o cultivo do milho, né, no qual favoreceu a formação das cidades-estados, tá? Já em 600 antes, depois de Cristo, tá? Esse povo se tornaram império, né, pelo fato deles expandirem seus limites originais, né? Esse período é chamado Horizontes, que foi, né, caracterizado pela formação dos centros administrativos, né? Durante o chamado Horizonte Primitivo, né, 2 centros administrativos se destacavam, né, que é o Tiahuanaco, né, nome complicado, que seria a região da atual Bolívia, e a Huari, que seria
na região do atual Peru, certo? Né? O Tahuantinsuyo, que é o Império Inca, né? Foi o povo que mais se destacou, né? Formado por uma comunidade multiétnica, né? Formado por várias etnias, que estava situada, né, ali na região do Andes, né? No Andes. Sua origem aconteceu no século XII, né? Quando ocorreu a reunião de vários povos sobre o domínio dos Incas, né? Na região de Cusco, no Peru. Né? O período de destaque do povo Inca, né, foi no século XV, com a expansão territorial iniciada pelo imperador Pachacuti, né, que atingiu 4.300 quilômetros, né, ao longo dos Andes. Né. A sociedade Inca, né, era teocrática, tá, e extremamente hierarquizada. Né. No topo ficava o soberano, né, o imperador, e a sua parentela, né. Depois os militares, depois os sacerdotes e os altos funcionários imperiais. Né? Mais abaixo, né, a gente tinha aqui os trabalhadores especializados e na base, né, os camponeses, né, que eram submetidos, né, a uma servidão, né, coletiva. O imperador era o dono da terra, então os camponeses apenas cultivavam, né, não tinham direito sobre a propriedade, né? Homens e mulheres eram sujeitos ao trabalho forçado, em obras públicas e serviços militares. Tá? Os incas não elaboraram uma escrita, eles utilizavam pictogramas, né, e ideogramas como forma de comunicação. Indígenas antes do Brasil. Né? Então, antes da chegada dos portugueses, o território que viria a ser, né, o Brasil era habitado por centenas de grupos diferentes e que compunham mais de 1.000 línguas, né, distintas, dos quais sobreviveram apenas 160 línguas. Né. Esses diversos idiomas, né, eles derivam de 4 grupos linguísticos, né, que são o Tupi, o Macro-G, o Caraibá e o Aruac. Tá? Estimativas mais recentes afirmam que antes da chegada dos portugueses havia uma população de 2.400.000 indígenas, né? Bastante, uma população bem grande ali para aquela época, né? Os indígenas que habitavam no território brasileiro não desenvolveram um sistema numérico ou de escrita, né? Pautando, portanto, para a tradição oral, né? Como era costume, né, das sociedades ameríndias. Né? Eram caçadores, né, e coletores. Apesar de ter dominado, né, a agricultura e a pecuária, havia poucos animais que pudessem ser domesticados. Viviam em aldeias por períodos curtos e se mudavam anualmente procurando territórios que fossem mais propícios, né, para a questão da plantação. Né? Na região amazônica, muitos agrupamentos dominaram complexas técnicas artesanais, né, como a produção da cerâmica. Os conflitos entre comunidades indígenas não eram movidas pelo desejo político de ter trabalho escravo, de conseguir expandir o seu território. Não. Os conflitos que eram comuns, eles ocorriam por questões de rixa, né? De discussões entre os grupos, né? Conflito entre eles, por isso que geravam as guerras. E também tinha a questão da espiritualidade. Então, as pessoas, né, que na verdade eram derrotadas, né, elas eram levadas para o outro povo para serem dominadas e tiradas dali a sua energia. Então tinha, né, mais uma questão, né, de pacto, né, que eram realizados. Isso justifica não, né? Isso explica, na verdade, melhor dizendo, né, a questão do antropofágicos, né, o canibalismo, né? Então eles tinham essa prática, tendo como esse objetivo que ao, né, comer, né, uma outra pessoa ali, eles estariam retendo, né, o poder que estava naquela pessoa. Período pré-colonial, 1500 a 1530. O desinteresse inicial.
Independente, né, do que levou as caravanas, né, portuguesas a chegar no Brasil, na região que depois se tornou o Brasil, é importante destacar que no primeiro momento houve um desinteresse, tá? Por quê? Porque ao chegar aqui eles não encontraram, né, nos habitantes que estavam aqui, nos índios, né, a ostentação, né, de metais preciosos, né? Então eles não encontraram a riqueza que eles estavam procurando ali, né, no Oriente, né? Outro fator, né, que contribuiu para o desinteresse dos portugueses, né, é que o território encontrado, né, é que eles estavam mais preocupados em canalizar suas forças para chegar à Índia e não, de repente, explorar uma região recém-conhecida. Então, num primeiro momento, eles não tinham interesses políticos, né, em investir para ter aí uma exploração desse território que eles haviam encontrado. Extração de pau-brasil, né? Então, pau-brasil, né, que o próprio nome já nos traz, né, indícios da origem, né, do nome da nossa nação, né? Era uma árvore abundante na Mata Atlântica, né? Sua resina servia para tingir tecidos, tá? E também a madeira era muito boa para construções, né? Como Portugal tinha poucos recursos, né, para se concentrar na extração, pois a monarquia estava concentrando seus esforços, né, como já falei, ali para chegar à Índia, né? Ela acabou terceirizando, né, o monopólio da extração, né, da madeira, né, dessa atividade, né? Foi colocado, né, na responsabilidade de Fernando de Noronha e Jorge Lopes Pichorda, né? Então esses dois foram terceirizados para estarem ali executando, né, essa atividade, né? Essa prática era comum no mercantilismo e fortalecia a centralização do poder, né? Que mesmo passando o monopólio para particulares, né, eles arrecadavam com os tributos cobrados pelas trocas. De toda forma, né, Portugal era favorecido, mesmo que ele não estava, né, recebendo direto o lucro da extração, né, do pau-brasil, mas eles acabavam ganhando com a cobrança, né, dos tributos, tá? A extração era feita de forma rudimentar, né? Quem estava responsável, né, por a mão na massa eram os indígenas e eles recebiam por esse trabalho, que era muito lucrativo, né, para os senhores, né, que eles recebiam bugigangas, né? O que seriam bugigangas, né? Seriam facas, machados, agulhas, anzóis, panelas, pá, né? Lembrando que Portugal já estava desenvolvido nessa área da metalúrgica e, no caso, os indígenas, né, na época, eles ainda não tinham essas habilidades, essa técnica, né? Então, eles acabavam trabalhando em troca, né? Eles recebiam isso, que acabou sendo algo muito importante para o desenvolvimento dos povos indígenas. A colônia vista com outros olhos, né? Já a partir da metade do século XVI, por volta de 1530, né, houve uma queda no comércio do Oriente, tá? O Portugal, que tinha ali o monopólio daquela região, né, ele começou a perder espaço, perdeu espaço pela concorrência, né, e também pelo caso dos árabes, né, que faziam ataques ali no Oceano Índico, né, e esse acontecimento acabou prejudicando, né, o valor das mercadorias, né, no mercado europeu, certo? Diante disso, né, Portugal começa a ter um interesse, né, pelo continente americano. Então, já que de repente não deu certo ali o monopólio no comércio do Oriente, vamos dar uma atenção aqui para o continente americano, né? Porém, eles também perceberam que o continente americano já estava, né, sendo disputado, já havia piratas e corsários que já estavam frequentemente, né, contrabandeando, né, mercadorias. Tinha também os ingleses, né, e principalmente os franceses, que já estavam comercializando na região. Então Portugal falou, vamos fincar aqui os nossos pés e vamos, né, garantir a nossa
a nossa terra aqui, o domínio, né, o monopólio sobre essa terra. Em 1530, Martim Afonso de Souza, tá, ele liderou uma expedição armada em direção ao Brasil. A expedição tinha como finalidade expulsar os franceses, tá, e os contrabandistas e fundar vilas, né, a fim de consolidar, né, povoar e consolidar ali, né, a posse da coroa lusitana sobre a região. E aí, em 1532, Martim Afonso fundou inicialmente, né, a vila de São Vicente, no litoral paulista. A montagem do sistema colonial, estrutura e administração da colônia. Bom, vamos, né, entender que a colônia, na antiguidade romana, era uma palavra que significava unidade agrícola, certo? Sistema significa conjunto de elementos que estabelecem relação entre si. Nesse caso, né, o sistema colonial consiste num conjunto, né, entre uma unidade agrícola, no caso seria a colônia, com a metrópole. Então, essa relação de Brasil, que era a colônia, né, com a metrópole, que seria Portugal. Né? A relação se dava com a imposição, né, de um monopólio da metrópole, tá? Sobre as atividades agrícolas comerciais na colônia. Como que acontecia isso? Então, por exemplo, no sistema colonial, a colônia deveria exportar produtos primários, né? Exclusivamente à metrópole, somente à metrópole. E tendo restrições à produção manufatureira. A colônia, então, deveria importar manufaturas. Então, quando faltasse, né, a manufatura, que seria os equipamentos para a produção, né, dos produtos que retirava da matéria-prima e produzia, então, nesse caso, eles tinham que exportar de Portugal. Tá? Então, era um acordo. Então, claro que Portugal se beneficiava, né, porque ele comprava barato, né, a matéria-prima do Brasil, e o Brasil era obrigado a vender para eles, e quando o Brasil precisava comprar algum equipamento, algum produto, né, manufaturado, aí nesse caso Portugal é que iria vender. Então nessa balança comercial era extremamente, né, favorável ao comercial. Liberdade de mercado não tinha aqui nessa tratativa, né? Na prática esse pacto nunca aconteceu totalmente, certo? Isso porque havia falta de fiscalização, né? E também era difícil, né, combater o contrabando, né, e também o mercado interno colonial. Então, por mais que Portugal havia, né, feito esse pacto, né, um pacto colonial, mas na prática as coisas às vezes não aconteciam. Mas de toda forma, Portugal saía favorecido aí nesse pacto colonial. Pessoal, terminamos aqui a parte 2, né, do conteúdo sobre as estruturas coloniais, né, a formação das estruturas coloniais. Na sequência, nós vamos continuar falando, né, sobre a colonização na América Espanhola, né, a conquista da América pelos espanhóis. Tem bastante conteúdo ainda que está relacionado a esse assunto, tá? Caso você queira, né, dar continuidade a esse aprendizado, esse conhecimento, que está relacionado ao capítulo 2, que fala sobre, né, a estrutura das colônias, né? Então, abaixo nós vamos deixar o link tanto, né, do primeiro, da parte 1, né, como também nas partes sequenciais, tá certo? Então, tem bastante conteúdo para vocês aproveitarem. Também nós temos, né, para você que quer aprofundar e entender mais, né, e praticar o teu conhecimento, desenvolver, né, nós temos também questões de história. Então você pode entrar na playlist do nosso canal, você vai encontrar ali questões de história, né, são questões comentadas que vão ajudar você a aprofundar mais aí na teoria relacionada a esse assunto, tá bom? Muito obrigado, até aguardo vocês para o nosso próximo vídeo.